Doutor José Maria Neves, tem uma questão na área do turismo. O turismo, que tipo de turismo propõe também? Ouça, não seja democrata de papel. Quem perde as eleições deve humildemente aceitar os resultados. É arrogância da sua parte vir dizer que ganhou as eleições e todo o Cabo Verde, o Supremo Tribunal de Justiça e todos nós agimos contra si. O senhor está contra o povo de Cabo Verde. Não seja arrogante. Não seja democrata de papel. Seja democrata, não seja arrogante. Fica-lhe muito mal isto. Não. Fica-lhe mal. Fica-lhe mal ao senhor não aceitar os resultados eleitorais do país. Não é de democrata. Não é de democrata. O turismo tem de ser um turismo para todas as ilhas do país. Todas as ilhas têm grandes potencialidades para o desenvolvimento do turismo. Algumas ilhas, turismo de montanha, turismo de natureza. Outras ilhas, como Sal, Boa Vista e Maio, turismo de praia e sol. Nós queremos um turismo de qualidade e de alto valor acrescentado em todas as ilhas de Cabo Verde, capaz de gerar empregos e gerar dinâmicas de crescimento e desenvolvimento do país. Vamos então para a segunda fase deste debate. Agora, cada participante interpelará o seu adversário 2 vezes. Em cada ronda, cada participante terá direito a 1 minuto para formular a pergunta e uma réplica de 1 minuto e meio. O participante questionado terá direito a 2 minutos e meio para responder e 30 segundos de tréplica. Quem começa a perguntar é o Dr. José Maria Neves. Eu queria dizer-lhe o seguinte. Os melhores amigos é que conhecem as pessoas. Em 93, o Dr. Eurico Monteiro disse o seguinte: já que o primeiro-ministro Carlos Veiga vem sendo conhecido como um homem extraordinariamente frouxo, hesitante e sem coerência, e por outro lado um autoritarismo excessivo quando se trata de lidar com militantes do partido, que põem em causa a sua política e as suas posições. E diz mais, o Dr. Eurico Monteiro: Carlos Veiga tem uma particularidade interessante. De fato e gravata é primeiro-ministro, e convém falar com alguma moderação e demagogia. Em mangas de camisa, é presidente do MPD e pode ser virulento, arruaceiro e antidemocrata primário. Eu gostaria que o senhor comentasse essas declarações quando o próprio presidente da Ordem dos Advogados diz que a estratégia do senhor é semelhante a utilizada pelo ministro propaganda do Hitler. Repetir sempre até que todos os cabo-verdianos passem a acreditar que as mentiras são verdades. Está feita, Dr. Carlos Que Veiga, comentários então, para queria comentar fazer sobre isso? Muito simples. Ganhei as eleições em 95 com maioria qualificada. Lembra-se disso? O povo cabo-verdiano deu-me essa confiança. E, portanto, eu acho que deve perguntar às pessoas que fizeram essas declarações. Hoje elas estão todas juntamente comigo. Estão todas juntamente comigo. E nós vamos ganhar as eleições com a contribuição deles todos. Designadamente do Dr. Eurico Monteiro. Portanto, está a ver que, na realidade, não sou, se calhar, tão mau como eles me viram nessa altura. Porque o povo cabo-verdiano, de facto, me deu confiança, com maioria qualificada, e porque o Dr. Eurico Monteiro está juntamente comigo, engajado a liderar a lista do MPD na Ilha de Fogo para que nós tenhamos uma vitória muito grande no dia 6 de fevereiro. Portanto, está a ver que isso é irrelevante, absolutamente irrelevante. É um problema interno nosso, do MPD, está resolvido, completamente ultrapassado, e o povo cabo-verdiano disse aquilo que queria dizer em 95. Tem 2 minutos e meio para responder, não sei, ainda não esgotou o seu tempo, não sei se quer continuar. Não, eu acho que isso não merece assim tão grande resposta. Agora, eu posso efetivamente dizer ao Dr. José Maria Neves que ele tem passado esse tempo todo a dizer que eu abandonei. Mas ele sabe que eu não abandonei. Eu suspendi as funções de Primeiro-Ministro para não usar os recursos do Estado na minha candidatura presidencial. Não é? Ao contrário do que o senhor está a fazer e do que os seus colegas também estão a fazer. Essa é uma norma que está no Código Eleitoral, que o Supremo Tribunal de Justiça declarou constitucional, não é? E que eu quis cumprir. Quis cumprir à risca o que o senhor não está a fazer, nem os seus colegas fazem. Agora, o senhor jurou amor eterno a Santa Catarina. Menos de um ano depois, não tinha feito sequer um banco. O senhor abandonou o cargo e veio para Primeiro-Ministro. Eu acho que há uma diferença bastante grande. Não entendo isso de não querer utilizar os recursos do Estado. Normal, mas assim é que eu faço. Eu ajo com ética e ajo dentro da legalidade. E é por isso que, na realidade, eu suspendi as minhas funções de Primeiro-Ministro para poder concorrer em igualdade de condições
com os outros candidatos às presidenciais. Eu acho que isso é perfeitamente claro. Também quero dizer outra coisa. Eu aceitei perder por 12 votos falsificados. 12 votos falsificados. Não há muita gente no mundo a fazer isso. Terminou o seu tempo. O Dr. Zé Maria Neves tem 1 minuto e meio de réplica. Eu acho que não deve continuar a ser arrogante. Não deve continuar a fingir e a tentar enganar os cabo-verdianos. Eu vou dizer-lhe o seguinte. Há dias fez um jantar aqui com pescadores. Sabe quem é que transportou os pescadores aí para o seu jantar? Carros da Câmara Municipal. Não é verdade. O senhor anda muitas vezes em diferentes ilhas em carros da Câmara Municipal. Falso. Não é. Falso, sim. Portanto, Absolutamente é preciso falso. ver Dr. quem Carlos tem Veiga tem ainda ética 30 e quem não tem ética. Absolutamente falso. Quem tem ética e quem não tem ética. Os cabo-verdianos conhecem-nos. Eu falo com os cabo-verdianos olhos nos olhos. Os cabo-verdianos conhecem-me e podem fazer a minha avaliação. Sabe quem faz demagogias, sabem quem tenta enganar as pessoas, sabe quem finge, apesar de não ser poeta. O senhor é um grande fingidor. Não sou fingidor. Dr. Zé Maria ainda tem mais alguns segundos. Eu, então, 1 eu, minuto e eu, meio. eu acho que com essa resposta que acabou de dar, devia desistir. O senhor já não tem ideias, não tem perspectivas, não tem condições de continuar. Você vai ver no dia 6 o que é que vai acontecer. A governar. A Vai não ser ver que o que é que faça é. fraude como tem sido eu é que faço fraude. que faça fraude Eu é que como faço tem sido fraude. E continue a comprar votos como tem estado a fazer. eu é que compro votos. É Eu é que estou a Vamos com comprar votos. serenidade. Como é seu hábito. Como é seu Não, hábito. como tem sido o vosso hábito Como permanentemente. tem sido o seu Como tem hábito. sido o vosso Cada um tem hábito o seu tempo, permanentemente. cada um tem o seu É. tempo. A não ser que faça isso. Doutor Zé Maria Neves Carlos Veiga tem vai ter que, 30 de facto... segundos daqui a pouco, estava dentro do tempo. Não, eu não posso permitir esse tipo de coisas, do porque eu doutor acho que não. Zé Maria Neves. Na verdade, eu está a acho que é exceder-se. preciso controlar melhor. Não, o senhor interrompe-me, não me deixa falar. E depois vem dizer que eu é que tenho de controlar. sim. Não, Não, o senhor Não, você faz o senhor acusações está que você habituado. nunca consegue O senhor provar. está habituado a Você falar está habituado à sozinho. impunidade. Maria O Neves, senhor está Dr. habituado a Carlos falar Você está Veiga, habituado à impunidade. Não, não, não. Está habituado à impunidade. Não. Está habituado à impunidade. Impunidade. Mas você não pode fazer Não, acusações. Maria Neves, Impunidade, vamos cumprir, impunidade é o vamos cumprir, senhor. então, O doutor cumprir o Eurico regulamento Monteiro, deste debate. o Arnaldo Silva já O tinham Dr. dito Carlos tudo Veiga isso. tem agora 30 Perguntas segundos. agora, Não fica perguntas. O Dr. habituado a Carlos isso. Veiga tem agora 30 segundos de tréplica. Sim. Não, para dizer que Não, de eu facto... acho que não tem direito. Ele acabou Estamos por a seguir- interromper. Para Estamos a seguir, dizer que, de facto, É por isso que o eu Dr. peço Zé Maria para Neves, cumprirmos Dr. todos. Zé Maria Vamos Neves cumprir faz as acusações que não têm preciso ter fundamento dados. absolutamente nenhum. Basta ir ao terreno e falar com as pessoas, porque de facto não é isso que está a acontecer. Eu não uso viaturas da Câmara, eu uso viaturas do partido ou viaturas que são postas à minha disposição pelo partido. Não uso os recursos do Estado. Aliás, o povo inteiro 10 vê segundos. como é que tem sido feito. Pelo seu governo, por si, pelos seus colegas. Terminou o seu tempo. Avançamos então para a segunda ronda. Dentro deste segundo tempo deste debate, agora cabe ao Dr. Carlos Veiga lançar a questão. Tem 1 minuto para colocar uma questão Bem. ao Dr. José Maria Neves, que O Dr. depois José Maria terá Neves tem 2 minutos e meio de... dito sistematicamente que a década de 90 foi uma década terrível, pior década que poderia existir. A verdade é que não foi. Foi a década em que o nível de vida médio dos cabo-verdianos mais cresceu. Foi a década em que o crescimento da economia, de facto, foi um crescimento sustentado, em que a economia, sobretudo nos últimos 5 anos, cresceu uma taxa de 8,4%, e foi a década em que o desemprego baixou efetivamente. Por que o senhor não confirma isso? Fez a pergunta? Já fiz a Então pergunta. tem agora 2 minutos e Não, meio para eu responder. continuo a afirmar que Cabo Verde, no final da década de 90, estava numa situação dificílima. Encontramos o acordo de cooperação cambial com Portugal em perigo, dívida de curtíssimo prazo de 30 milhões de euros que não tinha sido pago, ruptura praticamente das tesourarias das empresas de combustíveis, mais de 1,5 milhão de contos de dívidas, atrasos de salários, atrasos de transferências aos municípios, atrasos de pagamento das bolsas de estudos e, mais do que isso, houve, durante o ano de 2000, antecipação das receitas das privatizações de algumas empresas, designadamente Enapor, antecipação de dividendos, antecipação de impostos, num valor superior a 1 milhão de contos. Agora, um governo que privatiza BCA, privatiza promotora, privatiza garantia, privatiza telecom, privatiza Eletra, privatiza Enacol, e chega ao fim do mandato com uma dívida pública global de 93%,
e, ainda por cima, com dificuldades graves no pagamento dos salários, no pagamento dos compromissos internacionais. O governo deixou de saldar os seus compromissos internacionais. Nunca Cabo Verde esteve numa situação tão difícil como esteve em 2000, perda de credibilidade internacional, de tal modo que em 10 anos um governo não conseguiu terminar um aeroporto internacional. O aeroporto internacional da Praia começou em 88. O governo do meu adversário, 10 anos depois, não conseguiu concluir o aeroporto internacional da Praia. Mas, de vez em quando, perguntam-me por que é que ainda não asfaltamos a Somada Tarrafal. Já lançamos a primeira pedra e as obras vão começar. Mas se eu tivesse encontrado a asfaltagem até a Chada São Filipe, já estaríamos a subir Serra da Malagueta. Portanto, não houve infraestruturação a sério do país, não houve uma visão clara de desenvolvimento do país. O desemprego a 17% em 2000 foi por causa das frentes de alta intensidade de mão de obra abertas na altura da realização do censo, porque o desemprego anterior e na década de 90 foi em média 25%. Tem 10 segundos. E, portanto, eu não posso confirmar. Tenho que dizer aos cabo-verdianos que viveram comigo as angústias da má governação, da falta de rigor e de transparência, da falta de competência na década de 90. Obrigado, Dr. Carlos Veiga.